E aí, galera, aqui é o Paulo Eduardo Pchichensky e nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a imunidade inata. Não se iludam com esse roteiro pequeno, né? Nós vamos resumir, mas tentar mostrar os pontos mais importantes para o aluno de medicina. Introdução, PAMP-TLR, componentes de inflamação e células linfócitos natural killer. Então vamos lá, resposta imune inata. A primeira linha de defesa, que faz parte da resposta imune inata, são as barreiras. Pele, mucosas, substâncias antimicrobianas. Veja, essas barreiras, elas mantêm os patógenos fora do corpo, fora do sangue, ou os neutraliza antes que a inflamação se inicie. Antes que a inflamação se inicie. Então, barreira protetora da pele, das mucosas, secreções de glândulas salivares, glândulas lacrimais, glândulas de vias aéreas, né, com seus mucos, com as suas proteínas, acidez gástrica, rolha de cerume na orelha, são todas situações que mantêm os patógenos fora do corpo ou neutralizam-no antes que a inflamação se inicie. Quando você tem uma solução de continuidade, ou seja, uma interrupção na barreira epitelial cutânea mucosa, como por exemplo um ralado no braço, fissuras aqui na boca ou em qualquer região da pele ou da mucosa, isso propicia uma porta de entrada que faz com que as bactérias, que os micro-organismos possam penetrar, vencer a primeira linha de defesa, que são as barreiras da resposta imune inata. Né? Eu confesso para vocês que eu me formei em odontologia aqui em Curitiba em 1993, em medicina lá em Florianópolis em 2000, e eu até hoje, 2020, eu não entendia esse termo solução de continuidade, que é o termo que nós usamos em medicina para indicar uma interrupção, é um corte, uma interrupção na pele, na integridade da pele ou da mucosa, né? E agora, fazendo essa nossa conversa aqui, que eu vi que, na realidade, a palavra solução tem vários sentidos, e um deles, pasmem, é isso mesmo, é interrupção. Então, solução de continuidade você pode tranquilamente ter como sinônimo interrupção da continuidade. Aí faz muito sentido, realmente. Pois bem, se a primeira linha de defesa falha, então a segunda linha de defesa, resposta imune inata, as duas são, assume. Ou seja, se os micro-organismos rompem a primeira linha de defesa e penetram no corpo, então o braço inato do sistema imune, essa segunda linha de defesa, entra em ação para destruir os invasores. Note, o primeiro evita que entrem, mas depois que o micro-organismo entra, a segunda linha, através da inflamação natural killer, vai tentar destruir. Você tem muitas proteínas que produzem inflamação, a febre que aumenta a atividade de citocinas, além de vários fagócitos e as células natural killer, os linfócitos natural killer, esses daqui que atacam e destroem células infectadas por vírus e também células tumorais. E quando a resposta imune inata, né, através da sua primeira linha de defesa, segunda linha de defesa, não contém esse processo infeccioso, esse processo inflamatório infeccioso, não é contido, entra em ação a resposta imune adaptativa através dos seus linfócitos B, imunidade humoral, linfócitos T, imunidade celular. Deixa eu tomar minha aguinha aqui só um pouquinho. Então vamos lá. Os componentes da resposta imune inata, eles já estão previamente formados desde o nascimento, inata. Eles podem funcionar imediatamente com a entrada dos micro-organismos, ou seja, a resposta dele é rápida, bem rápida, mas não está direcionada a um invasor específico, ou seja, a resposta imune inata não tem especificidade e memória. Nós já falamos disso. Na resposta imune inata, a resposta é a mesma cada vez que o corpo é exposto, ao contrário
da resposta imune adaptativa. Olha, pense bem. Previamente formados, início imediato, resposta imune não tem especificidade de memória. É a mesma cada vez que o corpo é exposto. Veja, quando nós falamos em imunidade inata, nós estamos falando de inflamação. Processo inflamatório. Cada vez que entra um micro-organismo, a inflamação começa sempre na mesma sequência e é sempre a mesma. Pois bem, PAMP e TLR, nós já começamos a conversar sobre isso quando nós falamos do sistema imune, nós introduzimos o sistema imune. E eu queria que vocês pensassem, quando a gente falar da ligação de receptores para a resposta imune inata, vocês pensem num feixe-Claire, num zíper, diferente da adaptativa, que a gente tem que lembrar sempre de uma chave, né, dos receptores de antígeno nos linfócitos. No zíper, no feixe-Claire, você tem um trilho com várias estruturas, com esses dentes que representam estruturas repetidas, quer dizer, esse dente é igual a esse, é igual a esse, igual a esse, então estruturas repetidas, e um cursor que lê esse trilho, né, que fecha esse trilho. Então, esse padrão repetitivo desses dentes desse trilho corresponde ao PAMP, que são sinalizadores na célula do micro-organismo. E já esse cursor, que vai ler, que vai interpretar e fechar esse trilho, corresponde aos receptores nas células sentinelas, os TLR. Tá? PAMPs, Pathogen Associated Molecular Pattern, ou seja, padrões moleculares associados a patógenos. Os PAMPs são glicoproteínas e macromoléculas comuns nos micro-organismos, com padrões repetidos, que atuam como sinalizadores de um organismo invasor, ou seja, estão ausentes nas células humanas, os PAMPs, e podem ser reconhecidos pelo hospedeiro através dos receptores, como nós já vamos ver, os TLRs. Então, são comuns nos micro-organismos, atuando como sinalizadores. Exemplos de PAMPs: lipopolissacarídeos da membrana externa de bactérias gram-negativas. Flagelina dos flagelos de bactérias móveis. O peptídeo glicano, que é um componente de toda a parede celular de bactérias gram-positivas. Muitos fragmentos de DNA bacteriano, DNA e RNA viral. Veja como, por exemplo, nós vamos imaginar que isso aqui é uma bactériazinha móvel, então tem flagelo. Todos os flagelos bacterianos têm uma proteína chamada flagelina. Não importa, se a bactéria tem flagelo, vai ter flagelina. Não importa se seja a bactéria A, B, C, D ou E, vai ter flagelina. Um PAMP. Imagine então que a nossa bactériazinha está passando e uma das nossas células sentinelas, que tem um receptor para flagelina, percebe. Não interessa qual bactéria, pode ser A, B, C ou D, mas é uma bactéria e foi reconhecida como tal, um elemento estranho no nosso corpo. Isso são os PAMPs, né? Padrões moleculares associados a patógenos. Existem os DUMPs, padrões moleculares associados ao dano. O sistema imune inato, ele também reconhece moléculas endógenas, ou seja, moléculas que são produzidas ou liberadas pelas nossas próprias células, as nossas próprias células, quando elas são danificadas ou mortas. Esse dano ele pode ser produzido por causas infecciosas ou estéreis, né? Por toxinas, por queimadura, por trauma, por isquemia. O fato é que a nossa própria célula pode liberar uma proteína, uma glicoproteína, sinalizando até alguma coisa errada. Então imagine que entrou aqui um parasita, um vírus, uma bactéria na célula, a célula vai perceber que tem alguma coisa errada. E ela mesma libera um sinalizador na sua membrana. Ela mesma libera, que é o DUMP, que vai ser percebido por um receptor, que é o TLR. Beleza? Em razão dessa estratégia, em que você pode ler um sinalizador padrão repetitivo, nada específico,
esses componentes, né, da imunidade inata não precisam ter receptores altamente específicos para cada micróbio diferente, mas ainda assim você consegue distinguir o que é estranho do que é próprio. Então vocês percebem que o elemento chave da resposta imune inata é a habilidade das células sentinelas, a gente já vai ver o que são, de reconhecer moléculas que são exclusivas dos micro-organismos, os PAMPs, através de receptores de reconhecimento padrão, PRR, Pattern Recognition Receptors, presentes nas membranas de células sentinelas. Estas são células sentinelas. Lembram das meninas superpoderosas? Macrófago, célula dendrítica, linfócito B, neutrófilo, mastócito, linfócito NK. Ou seja, um PAMP, quando se une a um PRR, Pattern Recognition Receptors, ele ativa a resposta imune inata. Os PRR, os receptores de reconhecimento padrão, então, eles ocorrem nas membranas celulares. Eu não falei membrana plasmática exclusiva, eu falei membranas celulares, presta atenção nisso. E eles são de duas formas, principalmente. A lectina de ligação da amanose e os TLR, Toll-like receptor, receptores semelhantes ao Toll. São mais importantes? Não necessariamente mais importantes, mas são os mais estudados. Então, todo livro de imunologia que você for ler, eles são, sem dúvida alguma, os receptores que se ligam aos PAMPs mais estudados, que mais têm referência. E eles ocorrem nas membranas, principalmente na membrana do macrófago da célula dendrítica, mas também da neutrófilo e mastócito. Em todas elas, mas principalmente nessas células. E sempre que você tem um TOL, né, um receptor semelhante ao TOL, um TLR, ligado a um PAMP, sempre a ativação é a secreção de citocinas pró-inflamatórias. Ou seja, quando você liga um PAMP no TLR, você secreta, essa célula sentinela vai secretar citocinas pró-inflamatórias, sempre. Você observa, essa é uma fotografia do Abbas, que eu acho muito interessante, você observa o seguinte, e aqui eu vou ler tudo que está escrito para não causar nenhum mal entendido. Ó. Tipos diferentes de TLR reconhecem estruturas microbianas distintas. Uma condição que atribui especificidade à resposta. Especificidade, alguém pode se confundir aqui, calma. Não confunda essa certa especificidade com a especificidade da resposta adquirida. Não, aqui você vai ver o seguinte, ó, você tem vários TLR, então TLR1, TLR2, eles reconhecem lipopeptídeos bacterianos. O TLR2 reconhece também peptídeo glicano bacteriano. O TLR4, lipopolissacarídeos. TLR5, flagelina. Esta é a especificidade que eu estou falando. Não interessa a flagelina da bactéria A, B, C ou D, vai reconhecer flagelina. É só essa a especificidade, só. Não estou falando da especificidade em que vai reconhecer a flagelina da bactéria X só. Não, não. Ele reconhece flagelina. E percebam que existem TLRs que estão na membrana plasmática. Vocês percebem isso aqui, ó? Ou seja, eles têm domínio intra e extracelular. E tem TLRs que estão em membranas endossomais, puramente dentro da célula. Mas é membrana endossomal. Então, cada TLR, ele acaba reconhecendo um PAMP diferente. É essa a especificidade que eu estou falando aqui, mas não confunda com a especificidade da resposta imune adquirida, não tem nada a ver. Beleza? Além disso, algumas bactérias, parasitas, têm mecanismos que permitem que eles escapem, né? E eles entrem e fiquem no citoplasma, no citossol. Então existem receptores citossólicos
muito similares ao TLR, porque são pró-inflamatórios, produzem bastante interferon 1, mas eles estão no citossol. Isso é importante, sim. Veja, a habilidade do sistema imune em detectar a infecção no citossol é importantíssimo, porque tem partes do ciclo de vida de vários micro-organismos, translação do gene viral, montagem de partícula viral, que ocorre aqui no citossol. A gente tem 3 classes principais desses receptores citossólicos. O NLR, que se chama Nod-like Receptors, o RLR, Rig-like Receptors, e o CDS, que é o Cytosolic DNA Sensors. Nesse momento da vida de vocês acadêmica, basta saber isso. Beleza, pessoal? Pois bem, como nós já vimos no começo dessa conversa, a nossa resposta imune inata, ela é composta pela sua dita primeira linha de defesa, que são as barreiras físicas que tentam prevenir a entrada dos micro-organismos, ou quando entram, destruir e remover eles. Né? E se os invasores superam essas barreiras, então o sistema imune inato fornece a sua segunda linha de defesa, que é composta por mediadores e por células. Veja, essa segunda linha de defesa, ou seja, esse braço inato de defesa, ele apresenta 2 funções principais, que é a destruição dos micro-organismos invasores e a ativação dos processos imunes adaptativos. Alguns componentes celulares da resposta imune inata, como por exemplo os neutrófilos, eles destroem, ou seja, eles matam os micro-organismos. Enquanto outros componentes celulares, como os macrófagos e as células dendríticas, eles executam ambas essas funções. Eles destroem os micro-organismos e apresentam antígenos às células T auxiliares, o que ativa os processos imunes adaptativos. Veja, nem que seja só para ter uma célula de memória, esse só, muito entre aspas, né? Imagine que o teu sistema imune, ele resolveu o problema, ele foi eficaz, matou tudo. Você não precisaria do sistema imune adaptativo, mas você já deixa pronto células de defesas. Se for necessário, numa segunda exposição, você pode ter uma resposta adaptativa para te ajudar. Né? Então, como eu falei para vocês, essa segunda linha de defesa ela é composta por vários mediadores químicos, que são citocinas, mediadores como a histamina, que é um excelente vasodilatador, várias proteínas, por exemplo, as proteínas da fase aguda, que atuam diretamente contra micro-organismos ou ativam outros mecanismos que levam à destruição dos micro-organismos. E existem várias células envolvidas nessa segunda linha de defesa da resposta imune inata. São células fagocíticas, como macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, e células que propiciam a degranulação. Mastócitos, linfócitos natural killer, eosinófilos. Um detalhe interessante é que essas células elas podem ser de 2 tipos, ou estacionárias, ou seja, elas estão, abre aspas, paradas, fecha aspas, no tecido, no interstício, ou elas ficam circulando pelo corpo, plasmáticas, patrulhando, né? São as 2 possibilidades. Vejam bem, eu falei de proteína de fase aguda para vocês. Entendam que imediatamente após uma lesão, ou seja, fase aguda, há um aumento da concentração de várias proteínas plasmáticas. Algumas delas, a maioria dessas que eu vou falar são produzidas no fígado, são as proteínas de fase aguda. Proteínas de fase aguda. Que elas atuam podendo ser opsoninas. Né? Nós conversamos que bactérias com cápsula, elas
A cápsula é um mecanismo de virulência que protege contra a fagocitose. Para que elas sejam fagocitadas, você precisa que essas bactérias sejam opsonizadas, né? Funcionam como se fossem sinalizadores que vão facilitar com que células fagocíticas percebam essa bactéria. Outra função das proteínas da fase aguda estimulam o sistema complemento. Podem ser pirógenas, podem, através da antiprotease, prevenir o dano tecidual. Normalmente, os níveis de proteína de fase aguda voltam ao normal à medida que a resposta imune avança, tendo melhora. Né? Porém, em doenças inflamatórias crônicas, como por exemplo na artrite reumatoide, os níveis elevados das proteínas de fase aguda podem persistir. Então imagine aqui, ó, você tem um macrófagozinho, aqui ó, nosso macrófagozinho, tá vendo aqui, ó, nosso macrófagozinho. E você, ele vê um antígeno, vê uma bactéria, tá vendo? E ele vai então fagocitar essa bactéria. E ele produz uma série de citocinas. Interleucina 6, fator de necrose tumoral, interleucina 1, que vão principalmente para os hepatócitos, lá para o fígado. E estimulam o fígado a produzir as proteínas, a maior parte das proteínas, ditas proteínas de fase aguda. Beleza? Um detalhe interessante, visto que nós conversamos há pouco tempo aí do Streptococcus pneumoniae, uma das proteínas de fase aguda muito conhecidas que a gente dosa no sangue é a PCR, proteína C reativa. De cara, digo para vocês, não confundam com a Polymerase Chain Reaction, que é a PCR, a reação de cadeia polimerase. Não tem nada a ver, tá bom? Tem o mesmo nome, não tem nada a ver. Essa proteína C reativa, ela tem esse nome porque na parede do pneumococo, o ácido teicoico, juntamente com o seu complemento ácido murâmico, é também conhecida como substância C. Então, a proteína presente no sangue humano, denominada de proteína C reativa, recebeu essa designação porque tem a capacidade de precipitar em presença de cálcio a substância C do Streptococcus pneumoniae. Beleza. Então, vamos lá. A nossa resposta imune inata celular aos micro-organismos consiste em dois tipos principais de reações: inflamação e defesa antiviral. Eu vou mostrar para vocês esse slide e vou voltar daqui a pouquinho. A manifestação clínica da inflamação ocorre por intermédio de 5 sinais intitulados de sinais cardinais: rubor, que é o vermelhidão, hiperemia; edema, que é o tumor, o inchaço; calor, dor e perda de função. Calma, nós já vamos voltar. Inflamação aguda, e nós vamos nos ater à inflamação aguda, não crônica. A inflamação aguda representa a reação inespecífica inicial ao dano tecidual. A palavra inflamação vem de chama, flama, inflamado, queimando, né? A inflamação é um processo de recrutamento de leucócitos e proteínas plasmáticas do sangue, com seu acúmulo nos tecidos e sua ativação para destruir os micro-organismos. Então, quando você fala em inflamação, você está dizendo o seguinte: vou levar várias proteínas e várias células, leucócitos, lá para o tecido que tem o dano. Quando você fala em leucócitos, isso aqui é muito legal vocês não esquecerem mais. Inflamação aguda, você está falando de neutrófilos, ou seja, você tem muitos neutrófilos na inflamação aguda. Na inflamação crônica, você tem muitos linfócitos. Tem bastante macrófago também, mas basicamente um infiltrado inflamatório agudo você tem neutrófilos, um infiltrado inflamatório crônico você tem linfócitos. Esses fagócitos ingerem os micro-organismos e células mortas, destruindo-os em suas vesículas intracelulares, os seus fagossomos.
As proteínas, veja, existem muitas proteínas plasmáticas que entram nos locais de dano, nos locais inflamatórios, né? Proteínas complemento, anticorpos, proteínas de fase aguda. Então tem muitas proteínas, muito tipo de proteína que entram dentro da região do interstício que está lesado, que tá com o processo inflamatório. A reação inflamatória exudativa aguda consiste em 3 processos. Reação inflamatória exudativa? Exudativa? Quem lembra o que é exudativa aí? Vamos relembrar aqui. Exudato é o fluido intersticial com elevado, grande aumento de teor proteico, especialmente fibrina. Transudato é o fluido intersticial com baixo teor proteico. Então, bastante proteína exudato, pouca proteína transudato. E efusão é o nome que se dá, é o termo que se usa para o excesso de fluidos dentro de cavidades corporais, peritônio, pleura, pericárdio. Fechou? Voltando então. A reação inflamatória exudativa aguda consiste em 3 processos: mudanças na microcirculação, aumento na permeabilidade e migração leucocitária. Mudanças na microcirculação. Há uma vasodilatação promovida por vários mediadores bioquímicos que tem a função de aumentar o fluxo sanguíneo para o tecido danificado, a fim de você tentar remover ou diluir o agente nocivo. Aumento da permeabilidade vascular tem a função de diluir agentes nocivos, propiciar fenestras vasculares e formar uma rede de fibrina. Isso aqui nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês, mas basicamente esse aumento da permeabilidade e essa vasodilatação vão resultar em edema, Esse edema ele tem uma função de diluir e de conter o processo inflamatório. É melhor que essa guerra fique aqui nessa região. Vamos tentar resolver tudo aqui. Essa é a função do edema. Migração leucocitária tem o objetivo de depurar, limpar o local dos agentes nocivos e promover a liberação de fatores para a proliferação do novo tecido. Já vou adiantar para vocês, que quando você fala em reparação tecidual, a primeira fase da reparação tecidual é essa inflamação que nós estamos falando aqui agora. Então, proliferação do novo tecido. 3 processos ocorrem aqui: a marginalização leucocitária, a adesão leucocitária e a transmigração leucocitária leucodiapedese. Veja bem, para que tudo isso ocorra, a inflamação aguda depende de inúmeros mediadores bioquímicos e de células inflamatórias. Os mediadores bioquímicos eles podem ser chamados de curta duração, como a histamina e a serotonina, e de uma ação mais duradoura. Antigamente, alguns livros falam de longa duração, leucotaxina, bradicinina e prostaglandinas. E esses mediadores químicos, eles têm basicamente uma atuação na permeabilidade, causando vasodilatação. Nós temos as prostaglandinas, que aumentam a exudação vascular e tem uma ação muito importante na cicatrização, na reparação tecidual. As aminas vasoativas, nós vamos ouvir falar muito. A histamina de mastócitos, a serotonina de plaquetas, que tem uma ação muitíssimo importante, causando vasodilatação, e com isso você acaba apresentando as fenestras vasculares, Essas fenestras propiciam o extravasamento de plasma e de leucócitos. E novamente a gente fala dessa fibrina. A fibrina ela tem várias funções importantíssimas, entre elas a obstrução linfática. Com isso você vai levar ao acúmulo de plasma no líquido intersticial, na tentativa, como eu falei para vocês, de diluir contaminantes e de manter
essa resposta localizada, né, que é a função do edema. Esses mediadores, além de ter ação de aumentar a permeabilidade, uma ação vasodilatadora, eles têm uma ação, outros mediadores podem ter uma ação de quimiotaxia, atrair células. Então, quimiotaxia é o mecanismo que direciona o deslocamento de células quando moléculas de sinalização específicas, interleucina 8, que é uma quimiocina, é uma quimiotaxina, fatores complemento, são todos fatores, entre outros, que fazem com que células, sobretudo leucócitos, vão à região onde eles são liberados. Isso caracteriza essa migração celular, a fase celular. Então, na nossa fase celular, várias células chegam naquela região, cada uma com a sua função. Vamos ver esse gráficozinho aqui, ó. Vamos aumentar esse gráfico. Então, vejam bem. Esse é um gráfico que eu fiz que eu achei muito interessante. Quer ver? Olha só. Em vermelho, mastócitos, verde, macrófagos, branco, linfócitos e em amarelinho, nossos neutrófilos. E aqui, os dias. Vocês observem os mastócitos. Os mastócitos, na maior parte, são estacionários, a imensa maior parte, né? Então, eles já são consumidos logo no início. E já no segundo dia já tem pouco mastócito no tecido. A maior parte já foi consumida. Né? Já os neutrófilos, aqui em amarelo, eles chegam logo após a injúria e permanecem alto por uns 5 dias, mais ou menos. Né? Vários fatores liberam quimiocinas para leucócitos, como macrófagos liberam, a própria ação do complemento pode fazer com que vá neutrófilo para a região. Então, eles são células que ocorrem primordialmente no início do processo inflamatório agudo, né, na inflamação aguda. Vocês observem que os macrófagos vão aumentando gradativamente, lá pelo 5º, 6º dia, eles atingem um seu limite. E os linfócitos, eles aparecem lá pelo 6º, 7º dia, e vão aumentando. Pois bem, essa é aquele slide que eu tinha mostrado há pouco tempo. Então vocês observem o seguinte, o rubor, o edema, o calor, são resultados da vasodilatação. A dor também é resultado da vasodilatação que causou edema e do próprio estímulo nociceptivo. Tem mediadores químicos que fazem surgir a dor. E nós temos um 5º elemento, um sinal cardinal, que é a perda de função. Veja, a dor, a limitação do movimento resultante do edema e destruição do tecido, contribuem para essa perturbação de função. E essa perda, essa perturbação de função, ela pode ser muito valiosa, porque ela avisa o indivíduo, ó, se proteja, que tem alguma estrutura, tem alguma coisa errada, alguma estrutura que pode estar lesada aqui no teu corpo, né? Eu queria conversar um pouco com vocês agora sobre inflamação de uma forma um pouco lúdica. E a palavra é essa mesmo. É importante que nós entendamos que o nosso enfoque é um enfoque imunológico e não patológico. Ou seja, o nosso enfoque aqui, nesse momento, é falar da imunologia do ponto de vista do que estão nos livros de imunologia, não nos livros de patologia. Estudar inflamação é um assunto quase infinito. Mas, como eu falei para vocês, vamos tentar de uma forma bem lúdica explicar um pouquinho o que está acontecendo. Imagine que nós temos aqui um tecido. Né? Nós temos aqui um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, né? A sua camada superficial, a sua camada superficial, a sua camada intermediária, a sua camada basal. Temos aqui o nosso córion, lâmina própria, né? Submucosa, músculo. E vamos pegar um fragmento. Esse é fragmento em amarelo e vamos aumentar. Vamos colocar na nossa tela aqui. Beleza? Temos aqui em vermelho o nosso vaso sanguíneo, em verdinho vasos linfáticos, em amarelo o tecido nervoso, todo o nosso epitélio com as suas
respectivas camadas, aqui a sua lâmina basal nessa região aqui, né? Aqui nós temos um mastócito estacionário, uma célula dendrítica, macrófagozinho. E vamos imaginar que aconteceu uma lesão, né? Uma agressão. E com isso você vai ter uma ferida. Comumente, você tem uma infecção, um agente microbiano que vai para essa região. Certo? Tudo bem? A nossa inflamação exudativa, agora vocês já sabem o que é exudato, né? Ela tem como grande função a limpeza, né? A fagocitose remove tecido necrótico, remove corpo estranho e estimula o nosso sistema imune, quer dizer, ela tem a função imunológica no controle do crescimento dos micro-organismos. Tem a função, obviamente, reparativa, mas não é o enfoque nesse momento. Nós observamos que existe uma formação de um coágulo, né? Proteínas coaguladoras que estão presentes no sangue difundem-se para o espaço intersticial e formam um coágulo. A coagulação também ocorre pela agregação de plaquetas, né, nos vasos sanguíneos lesados. E esse coágulo tem uma função importante, sim. Ele isola o agente danoso. Quer dizer, vamos manter essa guerra aqui. Vamos evitar que ela saia daqui. Então tem bactérias, por exemplo, Streptococcus pyogenes, que produz uma enzima chamada streptokinase, que lisa coágulo. Quer dizer, lisando o coágulo, ele vai se disseminar. É um fator de virulência. Tá? Mas vamos lá. Todas essas alterações, né, inflamatórias, elas são induzidas por citocinas e pequenas moléculas proteicas. E essas citocinas, elas são inicialmente derivadas dessas células estacionárias residentes nesses tecidos. Né? Como aqui nós temos mastócito, tem macrófagos, tem células dendríticas, em resposta à estimulação do pump, né, do dump. E à medida que o processo inflamatório se desenvolve, os mediadores podem ser derivados de leucócitos, de células, enfim, ativadas que chegam. Certo? Mas aqui vamos tomar um exemplo, um mastócito ali. Ó. Vamos tomar, por exemplo, esse mastócito aqui. Ó. Tá bom? Esse mastócito, ele é ativado e ele produz citocinas, histamina. Essa histamina causa uma vasodilatação. A histamina é liberada também por basófilos, por plaquetas. Mas concomitante, olha o que acontece com esse macrófago aqui no nosso exemplo. Concomitante, o macrófago vê ali o antígeno não, desculpa, vê a bactéria, pump não tem nada a ver com antígeno, tá? Vê a bactéria e vai fagocitar. Mas não só isso. Ele já libera citocinas, quimiocinas, ele dá um berro, ele, galera, vem me ajudar. Né? Preciso de ajuda, preciso de mais leucócitos aqui. Pois bem, a nossa vasodilatação causada pela histamina, lembrando também que a própria ativação das células endoteliais do óxido nítrico, a produção do óxido nítrico relaxa a musculatura lisa, também ajudando a vasodilatação, essa vasodilatação faz surgirem fenestras, poros vasculares, por onde você vai ter a saída de plasma, a saída de proteínas e
Lembram que o nosso macrófago pediu ajuda de células, pediu ajuda de leucócitos? Pois bem, os leucócitos chegam, sobretudo os neutrófilos, que saem para o tecido. Um detalhe importante é na nossa fibrina. A fibrina ela tem várias funções e uma das funções da fibrina é obstruir os vasos linfáticos. Obstruindo os vasos linfáticos, vocês lembram que o sistema linfático tem como grande função o transporte de líquidos, você não vai ter o retorno desse líquido extravasado no interstício para o leito vascular e com isso você vai ter edema. Lembrando que o processo inflamatório ele requer muita celularidade, muitos neutrófilos, macrófagos e também linfócitos chegam na região. Essa é uma foto da internet que eu acho diante do contexto que nós estamos conversando, bonita, sim, onde nós vemos aqui o exudato, o leito vascular, onde nós vemos várias células leucocitárias. Lembrando então, a inflamação aguda depende de mediadores químicos, né, que propiciam a vasodilatação, um aumento da permeabilidade vascular e a quimiotaxia, a leucotaxia, e de células inflamatórias, neutrófilos sem dúvida alguma na fase aguda. Macrófagos em todas as fases e linfócitos na fase, no caso, numa inflamação crônica. Beleza, pessoal? Importante conversarmos sobre o endereçamento, o homing, né? O endereçamento dos leucócitos, homing dos leucócitos. Então, esse homing de leucócitos, ele consiste no recrutamento de leucócitos, em especial neutrófilos, mas também linfócitos e monócitos, do sangue periférico para os locais, para os tecidos que estão sofrendo dano, né? Esse endereçamento ele é dividido nessa cascata de recrutamento em marginação, rolamento, a adesão e o rastejamento, né, a transmigração dos leucócitos. Em verde aqui nós vemos as células endoteliais, importantíssimos. Perceba que nós temos um macrófago residente no interstício. Quando você tem uma contaminação, uma bactéria, esse macrófago vai fagocitar essa bactéria e vai liberar várias citocinas, em especial o fator de necrose tumoral, interleucina 1 e a interleucina 8, que vão atuar sobre as células endoteliais, nós estamos vendo em verdinho aqui. Essas células endoteliais vão então expressar na sua superfície algumas proteínas. Em azul, nós vemos aqui as selectinas. Já vou adiantar para vocês que essas daqui são ICAM, mas vamos nos ater às selectinas por enquanto. Os neutrófilos estão circulando numa boa, tranquilamente. Quando os leucócitos então se deparam com essas selectinas, eles vão frear, vão começar o processo da adesão. Então, o ligante de carboidratos se ligam a essas selectinas que foram expressadas pelas células endoteliais em decorrência das citocinas, sobretudo TNF, interleucina 1, interleucina 8, secretadas por esses macrófagos residentes que se depararam com uma bactéria, qualquer micróbio, qualquer micro-organismo. Esses ligantes de carboidratos, então, fazem com a selectina uma ligação, uma adesão, inicialmente uma adesão fraca, entre o neutrófilo e a célula endotelial. Aqui nós temos também, expressos pelas células endoteliais, os ICANS, que são as moléculas de adesão intercelulares. Essas ICANS, elas sendo expressas, os neutrófilos, uma vez que eles diminuíram a sua velocidade, ficaram ligados nas selectinas, eles conseguem então, através das suas integrinas, veja, integrinas são as moléculas que são expressas na superfície dos neutrófilos. Elas se ligam aos ICANS, que são moléculas expressas nas superfícies das células endoteliais.
Nós temos várias integrinas expressas na superfície dos neutrófilos. Temos a LFA1, ou seja, antígeno 1 da função do linfócito, e temos o MAC1, antígeno 1 do macrófago. Né? Uma vez que essas integrinas dos neutrófilos se ligam nas ICANs, esta ligação faz com que a ICAN se ative e interrompa a interação com as moléculas de adesão juncional. Abrem-se espaços, então, e o nosso leucócito, no caso aqui nosso neutrófilo, ajudado muito, guiado muito pelas interleucinas 8, que são quimiotaxinas, ou seja, elas chamam, propiciam a leucotaxia. Esses nossos neutrófilos chegam ao interstício, ou seja, a leucodiapedese. Beleza, pessoal? Pessoal, chegando então ao final da nossa conversa sobre resposta imune inata, nós temos que terminar falando sobre os linfócitos NK, Natural Killer, células assassinas. Esse slide nós já vimos na nossa conversa sobre hematopoese, em que nós sabemos que todas as células sanguíneas derivam de uma única célula, que é a célula tronco hematopoética pluripotente. Esta célula tronco hematopoética pluripotente origina duas linhagens, uma mieloide e uma linfóide, que é o caso aqui. Esta célula da linhagem linfóide origina uma célula formadora de colônia da linhagem B, uma célula formadora de colônia da linhagem T e nós temos uma célula progenitora do linfócito NK, que vai originar o linfócito NK, linfócito Natural Killer, que não tem os receptores típicos do linfócito T e do linfócito B. O linfócito NK, ele tem atividade citotóxica semelhante ao linfócito T citotóxico. Essa atividade, semelhante ao linfócito T citotóxico também, ela ocorre contra as células que estão infectadas ou danificadas por patógenos intracelulares, com vírus, mas também com células tumorais. Diferente dos outros linfócitos T de tatu e B de bola, que fazem parte da resposta imune adaptativa, as células NK fazem parte da resposta imune inata. Elas não têm especificidade, não têm memória, não necessitam de estímulo prévio por antígeno. Comparado aos outros linfócitos, elas atuam mais rapidamente, o que é característico da resposta imune inata. Podem ser ativadas por interleucinas, sobretudo interleucina 12, produzida por macrófagos e células dendríticas, mas também pela supressão do MHC1. Vamos tentar entender. Aqui nós temos um macrófago. Vamos imaginar que esse macrófago vai fagocitar uma célula que foi infectada por um vírus. A partir desse momento, o macrófago se transforma num macrófago ativado e ele vai secretar citocinas, entre elas a interleucina 12, que estimula o linfócito NK. Uma outra situação é quando uma célula nucleada, e toda célula nucleada expressa um MHC da classe 1, né? Os MHCs, eles são glicoproteínas
de superfície que expressam nele antígenos. Né? Quando você expressa o antígeno próprio, é o que acontece em todas as células normais, isso é o normal. O nosso sistema linfático não vai combater. Agora, quando esse MHC expressa um antígeno diferente, ou simplesmente ele está ausente, como é o caso aqui, aí sim o nosso sistema imunológico vai ficar alerta. Então imagine que essa célula nucleada ela foi invadida por um vírus. A partir desse momento, a célula percebe que há alguma alteração e ela tenta sinalizar para o sistema imune. Tem alguma coisa diferente aqui comigo. Poderia expressar um dump, como nós já vimos, mas aqui especificamente aqui, ela vai parar de expressar o MHC1. Isto estimula a célula natural killer. Na realidade, o complexo MHC1 ele inibe a ação da natural killer. Quando você não tem o inibidor, o freio, né, a célula natural killer então exerce sua ação. E como que a célula natural killer exerce sua ação? Através de duas formas. Da degranulação dos seus grânulos, que vão liberar perforinas e granzimas, ou da produção de interferon gama. As células NK, linfócitos natural killer, assim como os linfócitos T citotóxicos, apresentam grânulos que contêm proteínas. Quando esses dois linfócitos, no caso aqui o linfócito NK, são ativados, a exocitose dos seus grânulos, ou seja, a degranulação, libera essas proteínas que estavam dentro dos grânulos. Uma dessas proteínas é chamada de perforina, que na célula-alvo vai abrir uma porta, uma janela, por onde vão entrar outras proteínas denominadas de granzimas. As granzimas são enzimas que iniciam uma sequência de eventos de sinalização que causam a morte das células por apoptose. Em azul, nós vemos a NK, liberando a perforina, abre-se um espaço por onde entram as granzimas que fazem com que ocorra a morte por apoptose. Mecanismo muito semelhante, já vou adiantando, ocorre com os linfócitos T citotóxicos. Outra forma de atuação das células NK é através do interferon gama, que é um imunomodulador estimulando o sistema imune. Neste momento, sugiro que vocês gravem o que está acontecendo em verde aqui. Então, o interferon gama ele ativa os macrófagos, fazem com que os macrófagos aumentem a sua capacidade fagocitária. Além do que, o interferon gama associado à interleucina 2 ativam tanto os linfócitos T citotóxico quanto células natural killer. De uma forma geral, as células natural killer fazem com que a resposta TH1 predomine, seja iniciando ela, ou seja, mudando o padrão TH2 para o TH1. As citocinas do padrão TH1 são citocinas bem pró-inflamatórias. As citocinas do padrão TH2 têm uma ação anti-inflamatória, uma ação pró-inflamatória não tão acentuada quanto o TH1. Então a palavra é estimulam o sistema imune. Além do que, o interferon gama propicia a mudança de classe dos linfócitos B de bola. Vejamos. Imagine que essa é uma célula nucleada. Como qualquer célula nucleada do corpo humano, ela expressa o Major
Histocompatibility complexo ou complexo principal de histocompatibilidade classe 1, que expressa um antígeno próprio. Então, o MHC classe 1 identifica antígenos próprios, impedindo que o sistema imune produza anticorpos ou reaja quando a célula NK se depara com uma célula com MHC1, ela é inibida, ou seja, as células NK têm receptores que quando encostam, quando entram em contato com o MHC1 de uma célula nucleada, há uma inibição da ação da célula NK. Desta forma, você não tendo o fator inibidor, não tendo o freio, a célula NK não freia, não para, não é inibida, sendo, então, nesse caso, ativada. Vejamos, aqui nós temos uma célula nucleada, MHC1, expresso, normal, sem problema, célula natural killer passa e não dá a mínima bola. Mas, digamos que a nossa célula seja infectada, a nossa célula nucleada seja infectada por um vírus. Uma das formas que essa nossa célula nucleada tem de se manifestar diante do sistema imune e falar tem alguma coisa errada, ela poderia produzir um dump, como nós já vimos, mas aqui é não inibindo, é não produzindo mais o MHC1. A célula natural killer percebe isso. E quando chega na sua célula-alvo, degranula e produz interferon gama. Essa é uma figura do Abbas em que mostra isso. Então, uma célula natural killer aqui, né, com o seu receptor ligado no complexo MHC1. Está lá. Então, frear, coopera o freio. A partir do momento em que a célula nucleada é infectada por um vírus, esta célula pode tentar se manifestar e uma das formas que ela tem é não expressando o MHC1. Não é que o vírus inibe a expressão, o vírus ele quer mais é que expressa, é que a célula precisa se mostrar para o sistema imune. E uma das formas que ela tem para se mostrar é inibindo a produção do MHC1, que era o freio da natural killer. Não freando a natural killer, ela degranula ou ela produz interferon gama. Antes da gente terminar, uma nota de esclarecimento aqui. Na nossa última conversa, né, essa conversa do sistema imune aqui, no último slide, eu acho que eu não fui muito claro. Quando eu falei sobre a imunidade adaptativa, que ela poderia ser conseguida de uma forma ativa ou passiva, ativa quando você produz anticorpo e passiva quando você recebe anticorpo linfócito, existe uma forma de você conseguir isso que é naturalmente ou artificialmente. Na forma natural é através dos anticorpos da nossa mamãe. Os anticorpos que passam da mãe para o feto via placentária, estes sim são imunoglobulina G. E aqueles que vêm do leite materno, estes são imunoglobulina A. Pessoal, um grande abraço à disposição de vocês.